Graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal e você está no Café com Palavra. E nós estamos aqui falando nessa nossa série sobre chamado, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative o sininho aí, dê o seu like ou dislike, deixe os seus comentários e nos ajude aí a crescer, a melhorar, né, aqui no nosso canal. Esse é o nosso recado para você. Então vamos para o vídeo. Comigo aqui, pastor Zait, e nós estamos no papo aqui sobre chamado, né? Ou chamados da parte de Deus para nós. Aqui, propriamente dito, não se trata de chamado ministerial, vocação, encargo, nada disso. Mas a maneira com que o Senhor nos chama para alguns comportamentos, para algumas verdades e realidades, das quais são importantíssimas para nós. E nós vamos começar aqui no texto de Efésios 4, verso 4, onde nós vemos a palavra nos falar sobre um chamado para uma só esperança. Diz assim a palavra, capítulo 4, verso 4 de Efésios. Há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Chamado, aqui, agora vou para outro texto aqui de Efésios 1, 18, né? Alguns capítulos antes. Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pastor Zait, fomos chamados para uma só esperança, né? O que você tem para nos dizer sobre isso? Que esperança é essa? Enfim, nós somos chamados para esperar em algo. No que nós somos chamados para esperar, pastor? Então, essa é a esperança da nossa salvação, né? De morarmos eternamente com Deus e participarmos do seu reino. Não é somente uma expectativa, né? Mas é uma confiança de algo que é certeiro, que é real, né? Na verdade, já é. Então, está feito. Já né? está feito. Então, não é algo que tem probabilidade de acontecer, ou supostamente pode, ocasionalmente pode acontecer. É algo que já está feito. Então, nós podemos depositar toda confiança, sem nenhum medo, porque se nós temos a fé em Cristo Jesus e no plano remidor dele, nós sabemos que estamos depositando a nossa fé numa pátria real que existe, uma morada eterna que já está preparada para nós, e um reino que nós estaremos lá como filhos de Deus, reinando com Ele para todo o sempre. Então é essa a esperança. É intenso isso, né? Essa questão do entendimento. Quando a gente compreende, né, essa esperança, é importante demais para a nossa vida cristã. Toda vez que a Bíblia vai falar sobre essa esperança, é sobre isso que ela está falando. A esperança que o cristão deve ter. E se eu não cheguei nesse lugar de entender como isso é importante, eu preciso ajustar a rota da minha fé. A principal, ou melhor, a única esperança do cristão, que de fato ele precisa tê-la dentro do seu coração como certeza, não como algo provável, mas uma certeza, é essa. Não é? E no capítulo 1, verso 18, Paulo vai também nos falar que existem riquezas, né, dentro dessa esperança. A esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória. Então, assim, existe dentro desse conjunto algumas riquezas. Quais? Bom, primeira, as riquezas da glória e herança são, primeiro, o que o pastor Zait acabou de nos falar aqui, a redenção, o perdão
e a salvação. Então, isso está descrito de uma forma mais singular em Efésios capítulo 1, verso 7. Então, esse é o primeiro aspecto, tá, da riqueza que essa esperança traz com ela, né? A certeza da redenção, do perdão e da salvação. Como isso é importante, como isso é valioso e muitas vezes tratado de uma forma bem, né, bem menor, bem diminuída, bem simplista dentro do contexto da vida cristã. Nossa, nós deveríamos ter, queridos, uma profunda, sabe, um profundo clamor dentro de nós de gratidão por esses elementos, né? De fato é extremamente relevante. O segundo ponto, também importante, dentro desse contexto de riquezas da glória, é a herança no reino da luz. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 12. Quando a gente fala de herança, tá, nós estamos falando de algo a ser conquistado na eternidade. A herança é o prêmio, né, que o meu nível de maturidade, de crescimento de maturidade em Deus vai me proporcionar. Então, isso também faz parte do que eu posso esperar. É interessante que o próprio Jesus nos orienta a buscar essas riquezas, não da terra. Ele diz isso, né? Olha, não ajunteis tesouros na terra, porque o ladrão rouba, porque a traça corrói, mas ajuntei tesouros no céu. Esses tesouros no céu, eles são o pacote, vamos dizer assim, que essa esperança me dá, entendeu? De certezas de coisas que já estão postas e que vão nos alcançar mediante a fé, mediante aquilo que a gente vai experimentar em Deus no decorrer do seu plano e propósito. Então, assim, a herança é algo importante demais, como esperança, né? E um outro item aqui é Colossenses 1, 27, que fala da esperança, que é Cristo em nós. E aqui interessante, hein, pastor Zaide? Como enxergar essa realidade do Cristo em vós, lá de Colossenses 1, 27, pastorzão? Vamos comentar um pouquinho em cima disso daí. Vou abrir o texto aqui. Colossenses, né? 1, 27. Diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso aí está muito ligado, né, ao reino de Deus. Porque isso nos conecta muito com esse propósito de Deus no final dos tempos, né, trazer esse reino para cá. Então, esse Cristo, a esperança dessa glória, porque Ele tornou isso real para nós, né? Através da sua morte na cruz, a sua ressurreição, ressurgindo como Rei dos Reis, né, e Senhor dos Senhores, como na visão de Apocalipse, né, nos diz que Ele vem para implantar o seu reino e nos levar para Ele, reinarmos com Ele, né. Essa possibilidade de reinarmos com Ele é a esperança da glória. Verdade. Né? Estar conectado com essa realidade é glorioso para nós. Sem dúvida. E é como a gente poder prestar um serviço, ser um oficial do Rei, né, aqui na Terra, né? Então, e aqui e na glória, né? Então, isso modifica muito a nossa vida. Como Deus ele chamou Arão para ser sacerdote, e os seus filhos, né? Eles tinham toda aquela preparação para entrar na tenda, tomavam banho, se limpavam, colocavam uma indumentária, né,
um traje todo especial para poder se apresentar diante daquela tenda da congregação, e somente o sumo sacerdote entrava naquele lugar, o Santo dos Santos. Então ele tinha, sabe, uma esperança, o sumo sacerdote ali, um pouquinho disso, a esperança da glória ali, de poder entrar, visualizar, né, e participar daquele momento ali que poucos mortais poderiam participar, né? E aí Jesus vem e abre isso para todos nós, né? Uma coisa especial que era muito, né, específica para uma pessoa. Ele abre isso para nós, revela esse segredo para nós. Então eu vejo que essa esperança da glória está muito ligado a isso, né? De participarmos de algo bem elevado e estarmos tendo essa oportunidade, não podemos deixar ela passar. Verdade. Outro ponto que me chama muita atenção do texto primeiro que a gente leu, de Efésios 4:4, é ele dizer que nós somos chamados para uma só esperança, né? Eu vejo que aqui o Espírito Santo, através de Paulo, quer fundamentar muito em nós o entendimento que não existe outra esperança, não existe outro Messias, não existe outra esperança, outro caminho, outro tipo de força, de pessoa, de poder que seja capaz de oferecer ou de realizar essa religação do homem a Deus. Então a esperança é uma única, não existem duas ou três, é uma única. E esse Cristo em nós é exatamente a testificação disso. Então, eu deveria até ter lido antes, né? O verso 26, que ainda diz assim, ó, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste ministério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, assim, esse privilégio, esse presente de poder ter a pessoa de Cristo no nosso interior, pelo Espírito Santo, não é? De nos religar a Deus dessa maneira, de nos reconectar a Deus, nos dando a mesma natureza do próprio Filho, né? Construindo em nós essa nova natureza. Então, esse privilégio, esse presente, nos torna tudo isso, nos torna esse sacerdócio santo, esse povo adquirido, esse reino, né? Reino de sacerdotes, enfim, todo esse processo de bênçãos, todo esse privilégio de um lugar, né? De uma participação, como já falamos anteriormente, de vislumbrar o reino dele e podermos entender que temos um papel dentro desse reino, essa verdade sobre nós, isso é glorioso. Então nós somos chamados para isso, nós somos chamados para essa esperança, para crer nessas verdades, para afirmar nossa fé nessas verdades, para estabelecer o nosso marco de alvo, né? Lá, nesse lugar, como Paulo mesmo pontuou, dizendo, olha, não que eu tenha já alcançado, mas uma coisa eu faço, que é deixar as coisas que para trás ficarem, eu sigo em direção ao alvo. Então, nós temos um alvo marcado, a nossa esperança é isso, é de viver essas verdades, né? É de tomá-las para nós. E aqui eu quero fazer um acréscimo, jogarmos mais um ponto, que também fomos chamados, dentro desse mesmo sentido aí, para tomar posse da vida eterna. É uma conexão entre esses pontos, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, né? Paulo vai nos falar, combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna para a qual foste convocado, chamado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, olha só, Paulo está incentivando o seu discípulo, olha, toma posse da vida eterna, né? Toma posse, se apropria dela, porque foi para isso que você foi convocado. Então, a nossa convocação, ela está diretamente ligada à eternidade, ela está diretamente ligada à realidade do céu, né? Não é um aspecto natural,
A esperança que a gente tem não é natural, não é falível ao tempo, ao espaço, à degradação. A herança, o prêmio, a recompensa, ela tem um peso na eternidade. Então, a gente precisa se desprender desse contexto que a gente tem vivido muito, de uma fé natural, de recompensas naturais, de uma busca natural, tudo voltado ao natural, ao terreno, e começar a abrir nosso horizonte para uma dimensão muito maior, muito mais abrangente, muito mais, rodeada de valor, né? De valor. Então, nós temos que ter esse coração voltado a isso, né? A Society, você vê que hoje a nossa geração ela precisa entender mais da importância da vida eterna. Como é que você vê isso? Sim, ainda mais nesse contexto de hoje, né, teologia triunfalista, teologia da prosperidade, que fixa o olhar das pessoas muito nesse mundo, né, de aproveitar uma fé em Deus para poder ser beneficiado nas coisas terrenas. Então, é uma geração que já cresce, né, com esse tipo de pensamento e tira o seu olhar da vida futura, da vida eterna, né, da eternidade com Cristo. Então, devemos batalhar por essa vida eterna e incentivar as pessoas a voltarem para essa realidade que Cristo veio anunciar para nós, né? Que Ele tem algo preparado para nós no futuro, né? Usando nossa métrica de tempo, né? No futuro, onde estaremos com Ele para todo sempre, num reino dele, né? Não nesse contexto aqui de viver, sabe, pensando naquilo que vamos fazer somente por aqui, né? E construir coisas para nós mesmos, né? Vamos nos identificando com aquilo que Deus nos formou, nos trouxe à realidade nessa vida, para exercermos dentro do propósito dele e entendendo esse chamado dele para nossas vidas. É isso. Esse deve ser o nosso coração, né? É nessa direção que a gente deve buscar caminhar. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que sejamos assim, com esse coração, esperando em uma única esperança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique conosco aí, continue acompanhando os próximos episódios aqui do Café com Palavra. Fique na paz.